Olá, eu sou o Luiz, eu sou um detetive paranormal e você está no canal O Detetive e a Chave. Sejam bem-vindos. Hoje eu quero investigar junto com você. Nós vamos investigar juntos a existência de Sete Além. E nesse vídeo nós vamos investigar uma pista que a Santa Palavra de Deus nos dá de Sete Além. Sete Além é um mundo paralelo, é um mundo sobrenatural, também conhecido pelos antigos como o Além, e que nos tempos mais próximos aí, nesse tempo contemporâneo, o pessoal chama de Sete Além, onde tem muitas criaturas estranhas, aparentemente até almas de pessoas, dizem, né, alma de pessoas mortas, mas eu não sei. Lugar onde ficam os demônios, sabemos disso. Demônios, muitas criaturas estranhas. De Jesus dá pistas de Sete Além, onde Jesus menciona Sete Além na Bíblia. Então vamos começar aqui, investigando Sete Além, parte 1. Jesus deu pistas de Sete Além por investigador paranormal. Nós vamos hoje analisar essa pista numa passagem bíblica em São Marcos, capítulo 19. Nesse versículo, nesse livro, nessa passagem, Jesus deixa uma mensagem, deixa uma pista de Sete Além. Não só nessa passagem, no final também nós vamos dar uma passagem ali num pedaço em Lucas 11, que também é uma parte onde ele deixa claro. Aqui em São Marcos 19, Jesus menciona Sete Além, que é a casa dos demônios. Por quê? Porque ele menciona uma pessoa de Sete Além. O que acontece? Nós vamos ler tudo, eu vou ler tudo para a gente entender bem a passagem, conhecer a passagem. Depois eu vou dar a explicação aí aonde está mencionado Sete Além aqui. Então, São Marcos 19, versículo 14, o jovem lunático. E, quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correu para ele e o saudaram. Para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: quem é este que discutis? Quem é que discutis com eles? E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? Quer dizer, o que é que vocês estão discutindo com ele? E um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te o meu filho. Um homem chegou nele e disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem o espírito mudo. Entenderam? Tem o espírito mudo, uma pessoa muda. Quer dizer, Sete Além é um lugar de demônios, são pessoas. Demônios são pessoas que estão em Sete Além, que vivem no reino de Sete Além. Este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo, lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Traze-mo. Entendeu? Os discípulos foram ter com esse demônio e o demônio não obedeceu aos discípulos. Quer dizer, os discípulos encontrou com essa pessoa e falou: sai do menino. E ele simplesmente não saiu. Quer dizer, é uma criatura que não sabemos se era surda, se era muda, se era uma pessoa, se era uma criatura. De fato, ele não saiu. E trouxeram-lhe, e quando ele ouviu,
Logo o espírito agitou com violência e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai do menino: quanto tempo há que sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Pessoal, o demônio era mudo e surdo. Se ele era mudo e surdo, então ele não ouvia. Então os discípulos mandavam ele sair e ele não saía. Duas coisas nós vemos aí. Primeiro, mudo e surdo. Se é um espírito mudo e surdo, então significa que existe uma fisiologia. Toda uma fisiologia. Assim como o ser humano tem uma fisiologia, conversar, falar, ouvir, sentir, não era simplesmente um espírito, era uma criatura. Então aí nós vemos a existência de sete além. Existe uma criatura andando por um mundo paralelo. E outra parte também, que a gente viu claramente, é que é um demônio. Se ele era mudo e surdo, provavelmente ele não era cego. E ele não teve medo dos discípulos, ou os discípulos não tinham uma arma para agir. No próximo vídeo, sobre a investigação de Sete Além, eu vou mostrar que parece que necessita de uma arma, onde Jesus também expulsa um demoniado. E justamente em Lucas 11, quando Jesus expulsa os demônios, e os fariseus dizem que ele está expulsando os demônios por Belzebu. Nessa parte a gente vê ali também, realmente Jesus fala sobre Sete Além quase essa passagem inteira. Então, os discípulos não tinham uma ferocidade do céu para expulsar esse demônio que era mudo e surdo, ou ele não tinha uma arma. Aí Jesus diz: é com oração e com jejum, e com oração e jejum. Quer dizer, através do jejum da oração você vai receber os poderes e as armas para poder estar expulsando esse demônio. O que fica claro aqui, como nós estamos vendo, que existe criaturas que não são somente como espíritos, como nós entendemos. Espírito não fica doente, espírito não dói, espírito é espírito, não tem dor, atravessa a parede, não. Nessa passagem aqui nós vemos claramente que existe essas pessoas, porque demônios são pessoas, e onde eles vivem? Eles vivem em Sete Além. Então, nós vimos aqui nesta passagem que Jesus encontra com uma criatura que é muda e surda. Agora, nessa passagem aqui nós estamos agora em Lucas 11, que é essa passagem que eu acabei de falar, a blasfêmia dos fariseus. Eu só vou tirar essa primeira parte aqui, porque no próximo vídeo eu vou explicar essa passagem inteira, que também, incrivelmente, é mais uma pista de Sete Além na Bíblia. Nessa passagem eu peguei só esse primeiro verso, que diz assim: e quando ele, expulsando um demônio,
o qual era mudo. Mais uma vez ele está falando de uma criatura, de uma pessoa que ele manda sair, e essa criatura, ela é muda. Então é um demônio, uma pessoa que é muda. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. E maravilhou-se a multidão. Vocês estão compreendendo? O espírito mudo, o demônio mudo, entrou numa pessoa. Inclusive nessa passagem ele fala da casa. Ele encontrou esse ser humano, porque o ser humano para os demônios são casas. As pessoas são casas para esses demônios. Eles vivem em sete além, e as pessoas são uma espécie de casa para eles. Uma casa de luxo, uma casa onde eles podem estar. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. O que significa? Que o homem era como uma casa para essa pessoa de sete além. Essa pessoa de sete além era muda. E ela sendo muda, a casa que ela estava também era muda, que era o quê? Um homem. Quando Jesus expulsa esse demônio da pessoa, a pessoa volta a falar. Vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo ver a conexão do que é um ser humano da terra e o que é um ser de outra terra? O ser humano, ele falava, ele era um homem, nasceu, teve uma família, e o ser de sete além, quer dizer, o demônio de sete além estava morando dentro desse homem. Só que esse demônio de sete além, essa pessoa era muda, a pessoa dessa terra não era muda. Então essa é uma grande prova, tudo isso aqui, de que existe sete além. E que existe lá. Nessa passagem diz que era um demônio que era mudo. Na outra passagem disse que era um espírito imundo. Então esse espírito imundo pode ser o quê? Até mesmo, a gente pode aí imaginar que seja até mesmo uma criatura, não uma pessoa, um querubim, um animal de sete além, um demônio. Como eu disse, ele tinha uma ferocidade, está escrito, ele tem uma ferocidade aqui, ó. Aqui, ó, muitas das vezes lançando no fogo, na água para destruir. E Jesus disse-lhe, aí ele fala aqui, desde a infância esse demônio está esse espírito estava com o menino. Então praticamente aqui pode ser um animal que quis estar com o menino, um animal de sete além, uma criatura, uma besta, né? Besta fera também é de sete além, as bestas, né? 666. Queria estar com o menino desde quando o menino nasceu. Aqui, ó. Ele fala aqui, cadê? Respondendo-lhe ali. E este quer que quem apanha, quem o abraça, ele despedaça. Olha só. Despedaça, aqui mais um sinal aqui. Quem quer que o apanha, despedaça-o. Entendeu? Pode ser um animal, pode ser um querubim, uma criatura, um animal, um demônio, que demônios também são animais, tem tudo, tem pessoas. Né? Ele espuma, olha aqui, ó, ele espuma. Olha, tá claro aqui que é um animal, uma espécie de pet dos infernos, né? Pet dos infernos. É um pet dos infernos que tá com a menina, desde criança, ó, pet dos infernos. É um bicho de estimação de sete além, é um demônio, é um animal, ó. Se a pessoa quer abraçar, ele rasga a pessoa. E ele espuma, e range os dentes, e vai secando. Tá aí compreendendo? Realmente, por que os discípulos não conseguiram expulsar esse espírito? Porque era um animal, era uma criatura feroz, um demônio, uma espécie de pet dos infernos, um cachorro, um cão. E os dentes vai secando. E disse os teus discípulos que, entendeu? Então é isso daí, pessoal. Sete além aqui na Bíblia, uma pessoa ali naquela parte de Lucas 11, e aqui um pet dos infernos, vamos dizer assim, um cão dos infernos aqui que tá com a criança, tá com a pessoa desde quando era criança. E Jesus diz que para expulsar esses bichos, e outra coisa, esse aqui era mudo e surdo, né? Mudo e surdo, o que significa? Significa talvez que ele não entenda
a linguagem que nós falamos, os sons no ouvido, nem na língua, na boca. Por se tratar de ser um animal, você vê, o animal para nós às vezes ele é mudo e surdo. Então é isso daí. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, que no próximo vídeo vai ter a parte 2, que eu vou falar a respeito, investigando 7 além, parte 2, a respeito de Lucas 11. Lucas 11, São Lucas 11, onde ele fala, aí ele fala de pessoas mesmo, ele fala de seres, de pessoas, de 7 além, que encontram nós, eles têm um portal, eles é um mundo paralelo, o mundo deles é meio triste, eles encontram conosco e fazem o homem de morada. Então, no próximo vídeo, investigando 7 além, parte 2. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal e muito obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo.